Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. É isso que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 13. E é sobre isso que eu quero conversar com você um pouquinho nessa noite. Aqui nós, da igreja, estamos sendo impulsionados pelo nosso pastor a ler um capítulo de Provérbios por dia, nesse mês de janeiro. Tudo isso para que nós possamos alcançar sabedoria para o dia a dia. E esse convite, desde já, eu quero estender a você também, que nos assiste nesta noite. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece por Provérbios. Você vai adquirir a sabedoria que a Bíblia tanto menciona e na qual nós iremos conversar um pouquinho nesta noite. É importante nós falarmos sobre sabedoria e entender algumas coisas que, por exemplo, existem na Bíblia 2 tipos de sabedoria. E quem define isso de uma forma muito clara é Tiago. No capítulo 3 da sua carta, ele declara o seguinte: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É importante nós analisarmos aqui que, segundo Tiago, existe 2 tipos de sabedoria. Então, a sabedoria que é terrena, e ele define dizendo que ela é animal e diabólica, e existe a sabedoria que vem do alto. E é sobre essa sabedoria que eu quero falar. Irmãos, nós como crentes em Cristo, nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Muitos homens se gabam da sabedoria que têm. Realmente, aí para fora nós olhamos e nós encontramos muitas pessoas sábias, cuja sabedoria, como diz Tiago, é terrena, animal e diabólica. Por quê? Porque essa sabedoria, como diz o próprio Tiago aqui, ela traz um sentimento faccioso, inveja, ambição. E isso não vem de Deus. Porque a sabedoria que vem do alto, na qual eu e você devemos buscar, diz que ela é tratável, pura. E quando nós lemos o livro de Provérbios, irmãos, nós ali encontramos vários e vários registros do sábio Salomão, de como nós encontrarmos sabedoria, de como nós alcançarmos a sabedoria. O próprio Salomão, no capítulo 14 de Provérbios, no versículo 6, ele diz que o zombador procura a sabedoria e não a encontra. E quem que é esse zombador? É aquele que escarnece, aquele que zomba das coisas. E a Bíblia diz que ele procura por sabedoria e não encontra. Diferentemente, se nós formos sábios, se nós formos prudentes, o próprio Salomão, no seu livro de Provérbios, no capítulo 2, ele traz uma sequência de versos e ele nos fala, nos ensina, nos direciona a como encontrar sabedoria. E eu quero ler esse provérbio com você. A partir do versículo 1, ele diz o seguinte: meu filho, se você tomar posse das minhas palavras e guardar os meus mandamentos em seu coração, terá ouvido capaz de perceber a verdadeira sabedoria e um coração pronto a receber discernimento. Se você clamar por entendimento e discernimento, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você certamente entenderá o que significa temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria e da sua boca vem a compreensão e o discernimento. Irmãos, presta atenção. O texto na qual nós lemos, Provérbios 3:3, diz que bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. Mas achar essa sabedoria não é algo que nós encontramos caído na esquina. Não é algo que nós encontramos num banco de uma praça. Segundo o mesmo Salomão, que diz que nós temos que achar a sabedoria,
ele nos mostra como devemos procurá-la. Irmãos, ele fala aqui no capítulo 2 que nós devemos procurá-la como a tesouros escondidos. Irmãos, presta atenção nisso. A gente não acha um tesouro escondido no pé de uma árvore. Nas histórias contadas pelos antepassados, nós ouvimos várias histórias, vários relatos de homens e mulheres, de grandes homens de posse do passado que enterravam o seu dinheiro no pé de uma árvore e ali ficava. E quando alguém descobria que ele tinha, a pessoa não ia ali simplesmente achei, ele tinha que cavar, ele tinha que procurar, ele tinha que cavar aquela terra, abrir um buraco até achar aquele tesouro. E é mais ou menos isso que Salomão está falando. Se você quer, você tem que procurar, você tem que cavar, você tem que investir tempo, investir esforço para procurar. Porque se nós fizermos isso, nós seremos bem-aventurados. E junto a isso, vem o discernimento, vem o conhecimento. E conhecimento, irmãos, é algo muito importante. Mas o conhecimento vai nos fazer apenas entender as coisas desta terra, as coisas terrenas, enquanto a sabedoria, ela nos revelará as coisas eternas. E é isso que eu queria que você entendesse, que você guardasse no seu coração. Sabe? O livro de Provérbios, do capítulo 1 ao 31, a gente vai entender e ler sobre sabedoria. O livro de Provérbios é um livro que nos leva a entender a sabedoria e, se colocar em prática, nós viveremos uma vida tranquila nessa terra. Não estou falando uma vida, irmãos, sem tribulação, sem perseguição, sem luta, não estou falando isso. Mas estou falando tranquila no sentido de viver bem. Por quê? Porque o livro de Provérbios nos ensina sabedoria e quando nós adquirirmos essa sabedoria, nós aprenderemos a lidar com os nossos filhos, nós aprenderemos a lidar com os nossos pais, nós aprenderemos a lidar com as nossas finanças, nós aprenderemos a lidar com o nosso próximo, nós aprenderemos a nos afastar daquilo que é ruim, porque a verdadeira sabedoria nos afasta do que é mal. Irmãos, mas para que nós possamos entender e achar essa sabedoria, nós precisamos cavar, nós precisamos buscar e procurar. E assim como eu iniciei essa conversa com você nessa noite, eu quero retomar esse conselho. Leia o livro de Provérbios. Beto, mas ler o livro de Provérbios é suficiente? Não. Pratique o livro de Provérbios. Aquilo que você lê, aquilo que nós lemos, nós precisamos colocar em prática, irmãos. Porque algo que nós precisamos entender e ter em mente é de que o conhecimento da palavra não é suficiente para nós termos uma vida boa, uma vida feliz. O conhecimento da palavra é essencial, todavia não é a coisa mais importante. Por quê? Porque junto com o conhecimento da palavra, eu preciso ter a vida de prática, a vida de obediência à palavra que eu obtive conhecimento. Então, irmãos, se nós juntarmos o conhecimento e a prática e a busca pela sabedoria, irmãos, a Bíblia nos tratará como homens e mulheres bem-aventurados. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que você, nesse ano de 2024, pela sua decisão de buscar a sabedoria que vem do alto, você será chamado de bem-aventurado também. E para isso eu queria orar com você agora. Eu queria pedir para que o Senhor viesse nos abençoar, nos direcionar, colocar pessoas ao nosso lado, pessoas sábias. Porque o próprio livro de Provérbios diz que com os sábios nós encontramos vários conselhos. Os bons conselhos estão com os sábios. Então a minha oração é que o Senhor coloque ao nosso lado pessoas sábias para nos ajudar nessa caminhada em busca da sabedoria divina, da sabedoria do alto. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por este momento, Senhor, aqui na sua casa, junto com meus irmãos, que estarão, Senhor, nos acompanhando, que estão nos acompanhando, Senhor, e outros que nos acompanharão, Senhor, em dias futuros. Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós a sabedoria do alto, Senhor, tirando da nossa vida toda a sabedoria terrena, Senhor, porque Tiago diz que ela é animal e diabólica e nós não queremos mais isso. Nos ensina, Senhor, a guardar a sua palavra, a viver a sua palavra, a conhecer a sua palavra, porque somente assim a verdadeira sabedoria, Senhor, tomará conta de nós e nos guiará, nos iluminará, Senhor, o caminho a andar. Em nome de Jesus,
Eu sou grato ao Senhor por essa oportunidade. Eu sou grato ao Senhor por cada irmão que está nos assistindo. E eu sei, Deus, eu sei que se cada um desses que estão nos assistindo ou que irá nos assistir decidir em seu coração em se tornar sábio, Senhor, mediante a sua palavra, Senhor, a sabedoria será derramada sobre a vida deles e eles serão chamados de bem-aventurados, porque eles acharão a sabedoria. Tu és, ó Pai, a sabedoria que nós tanto precisamos, Jesus. Se revele a nós a cada dia, a cada momento. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Graça e paz. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer